alma visual de um filme. Então vocês vão construir muito da narrativa visual. Tipo, vocês vão enriquecer muito o mundo que vocês estão construindo com a direção de arte. Vocês vão criar subtextos com ela. Assim como a gente estava comentando anteriormente, vocês vão ter muitos elementos que vocês vão poder usar. Tipo, cenografia, os objetos de arte, tipo figurino, make, todas essas coisas vão dizer muito sobre o que vocês querem mostrar, sobre o personagem que vocês estão construindo, sobre o ambiente que vocês vão estar construindo, sobre o tempo, tipo, se é novo, se é velho, se é atual, se é antigo. Não sei se vocês entenderam o que eu quis dizer. Dentro da produção é muito importante a colaboração entre a direção de arte, a direção de cena e a direção de foto, porque no final vocês estão todos construindo isso juntos, tá? Cada área vai enriquecer a outra de maneiras diferentes. A direção de foto não tem o que iluminar se não existisse direção de arte, e a direção de arte não tem como ser iluminada se não existe direção de foto. E elas se apoiam muito. Então, às vezes, um ambiente que é muito lavado, por exemplo, com uma luz muito estourada ou muito comercial, ele pode não funcionar se ele não tiver esse desenho de luz. Uma vez a gente construiu um cenário de um bar que ele tipo assim, não sei o que rolou, que o diretor de foto ele fez toda a iluminação do bar como se fosse um supermercado, assim, tipo, era uma luz branca, tipo, em todo o bar, não existia, tipo, uma delimitação de área, sabe, tipo, ele iluminava as cadeiras, assim, depois o balcão, algo do gênero, fazia essa divisão de áreas, né, tipo, dentro do bar, não, era tudo muito estourado, as paredes eram, tipo, muito iluminadas, e isso tirava um pouco da realidade do cenário, já que a gente não estava utilizando um bar de verdade, a gente construiu uma cenografia, né? Um próprio desenho de luz pode ajudar muito, e a gente como diretor de arte pode sugerir isso também, tipo, para trazer mais veracidade para a cenografia que a gente está construindo. E para o desenho de luz eu digo, tipo, uma janela, tipo, um refletor com um galho na frente já funciona de repente como uma janela, ou um recorte de porta, sabe? Tipo, isso dá uma dimensão pro espectador que ele não tá vendo uma porta, mas dá uma ideia de porta que para ele traz veracidade e vivência para aquela cenografia, para aquele cenário que foi feito. Isso é, tipo, colaboração total de todas essas áreas. A equipe de direção a equipe de arte, ela é composta por muitas pessoas. Eu trouxe aqui alguns que a gente utiliza mais dentro do grupo, que é o produtor de arte. Geralmente o produtor de arte ele fica muito responsável por trabalhar como cenotécnico e com o produtor de objetos. O cenotécnico, o produtor de objetos e o contra-regra, eles são essenciais numa equipe de direção de arte. Tu não consegue fazer, é muito difícil de dizer, mas tipo, torna o trabalho mais complicado. Porque o que acontece? O cenotécnico, como o nome já diz, ele vai trabalhar com toda essa questão de cenografia. Geralmente o cenotécnico e contra-regra, eles são muito a mesma pessoa. O cenotécnico, ele trabalha fora do set, construindo, se existe uma construção física, né, dessa cenografia. No set ele trabalha como contra-regra, às vezes fazendo essa manutenção, ou botando uma cortina, coisas assim, que já fica mais na função do contra-regra. E o produtor de objetos, como o próprio nome já diz, ele trabalha produzindo esses objetos. Então, tipo assim, se é uma sala moderna, o produtor de objetos vai pesquisar para Porto Alegre, ou se a gente estiver, que elementos a gente pode utilizar para construir essa sala moderna dentro do molde do que o diretor de arte imaginou. O produtor de arte, ele já trabalha muito com o produtor de objetos e o cenotécnico, porque essa pessoa ela vai ficar mais focada em cuidar texturas e, tipo, ele tem um refinamento maior no olhar dessa produção da cenografia.
Então, por exemplo, se tu vai trabalhar, geralmente a gente utiliza quando são trabalhos muito grandes, que tu tem uma datação, tipo, é um trabalho de época ou algo do gênero, porque é essa pessoa que vai ficar muito em cima de que se isso existia naquela época. Muitas vezes tu vê, por exemplo, em novelas, renda que não tiver. Claro, pra gente, tipo, que é espectador do dia a dia, não faz muita diferença, mas se tu tá fazendo um trabalho que é mais documental, por exemplo, isso faz total diferença na construção da direção de arte. Tu utilizar uma coisa que não era feito naquela época, ou de repente era feito, mas não era um trabalho de máquina que nem é utilizado hoje em dia, sabe? Não que tu não vá usar, tu pode utilizar, mas não vai ser tão verossímil quanto é. Até as cores também, né? Tipo, tem essa questão de pigmentação e tal, que não tinha em uma determinada época e que colocaram num curto, Sim, total. Cores que não existiam. Tipo, as cores de casa dos anos 80, 90 é totalmente diferente do que... Oi, tudo bem? É totalmente diferente do que a gente utiliza hoje. Tipo, eu fiz, depois eu vou mostrar pra vocês uma cenografia que a gente construiu, que era exatamente, tipo... Agora não vou lembrar o ano, mas era tipo 80, 50, 60, eu acho. E que era um tomzinho de azul que é bem bebezinho, assim, tipo, a gente fez uma pesquisa, vai online, vê o que existia em catálogos naquela época, vai numa loja de tinta, vê o que existe mais próximo e a gente tenta atingir o mais verossímil possível, né? Pintor ali, eu coloquei e ele serve tanto em mais de uma função, tanto como pintor de parede em si, quanto um pintor mais artístico, de repente tipo, eu vou fazer uma cenografia que tem um afresco, ou tem que ter uma obra de arte específica, tipo, tu até pode fazer uma impressão, mas se tu vai fazer uma impressão, tu perde muita textura. Isso é uma coisa muito, muito importante da gente ter, porque a gente não pode também, com a direção de arte, limitar o trabalho do diretor de cena e do fotógrafo. E do próprio ator, né? Então, de repente, por exemplo, tu tem um ponto de táxi e tu tem uma caixinha de telefone aqui, por mais que ela esteja fechada, é interessante tu ter o telefone dentro. Porque vai que na hora da empolgação o ator resolve puxar o telefone e ligar pra alguém, sabe? Tipo, isso pode não estar no roteiro, isso pode ser uma improvisação que pode ser utilizada, é bom ter ali, sabe? E muitas vezes isso na produção não vai fazer tanta diferença assim de tu produzir o telefone, muitas vezes já se tem até produzido, sabe? O designer gráfico também é a gente usa, mas não é tanto. Geralmente o produtor de objetos acaba fazendo porque é pouca coisa, né? Acaba existindo essa sobreposição de funções que, como o próprio nome já diz, faz toda a parte gráfica do trabalho. Tipo, vai ter um cinema, a gente vai ter que fazer cartaz, a gente vai ter que fazer coisa de pipoca, vai ter que fazer embalagem de comida, essas coisas assim. Contrata-se um designer gráfico. Make e figurino também são dois papéis que são muito importantes dentro da direção de arte, porque eles ajudam muito, muito, muito a enriquecer os personagens. O figurino, não só por vestir, mas ele pode contar muito sobre o próprio personagem, do tipo, se a pessoa é atarefada ou não, se ela tem dinheiro ou não, se ela é uma pessoa vaidosa ou não. Então, tudo isso são recursos que, como figurinista, é interessante tu ponderar e ter essa troca. A mesma coisa que a maquiagem, tipo, se a pessoa for uma pessoa que ela é mais vaidosa, por mais que ela não seja uma pessoa abastada, ela vai se dar mais tempo em fazer uma maquiagem. Então ela vai ter uma maquiagem mais rebuscada, por mais que ela possa ter menos recursos. Assim como uma pessoa que pode ter mais recursos, não pode não ser tão vaidosa e nem usar maquiagem. Mas tu pode trazer esses outros recursos para dizer que ela é uma pessoa que tem dinheiro, com o figurino, por exemplo, com a própria cenografia, o local onde ela está situada ou do modo como ela está se portando. Aqui são coisas que também são muito interessantes, que a gente preste muita atenção quando a gente vai construir um cenário, que é a composição dos objetos no geral. Tanto por questão de movimentação nas cenas. Às vezes a gente idealiza fazer tipo é um café antigo, a gente imagina várias mesinhas e coisas assim, mas tem uma cena que os personagens se movem muito dentro do café. Não adianta tu colocar muitas coisas pensando que tem que ter essa movimentação, vai ter que ter também a movimentação toda de equipe, né? Então
essa composição tem que ter esse penso também, um pouco de produção. E claro, tem que ter esse penso estético também, né? A gente não pode nunca esquecer disso. A cor, trabalhar sempre em cima de uma paleta de cores que vocês criem, nem que seja só para vocês, na hora de criar uma pasta. Às vezes a gente tem que trabalhar com uma cor, se vocês estão fazendo uma publicidade, uma cor que seja do cliente, às vezes não. Às vezes a própria direção de foto já gosta de trabalhar certas tonalidades para trazer um clima. Então essa troca também é muito importante ter para que seja construído aquilo que se imagina na direção de cena, né? As texturas, elas são muito importantes em toda a cenografia que tu vai fazer, porque tu não pode simplesmente colocar uma cor sem trabalhar com uma textura junto. Às vezes tu traz mais, não é vivência a palavra, mas tu traz mais informação quando tu joga certas cores em cima de certas texturas. Às vezes tu pode trabalhar com tipo as texturas nos próprios móveis, que isso é uma coisa muito interessante. Trazer textura para a parede também é uma coisa muito legal. Funciona super bem. Acho que é sobre isso. Às vezes uma textura esquenta mais o ambiente do que a temperatura de cor, por exemplo. Sim, ajuda muito também. Às vezes trazer texturas para o ambiente podem dizer muito sobre onde é aquele ambiente, sabe? Por exemplo, tu fazer uma sala, ou tu ter uma sala com muito amadeirado, ou algo do gênero, tu já traz essa coisa meio aconchegante, assim, tipo, tu tem um barulhinho de fogo, que claro, não vai da direção de arte, mas isso depois pode ser feito no filme também. Tu pode ter como eu disse, as luzes que entram, né? Tu pode ter uma luzinha que entre ali, que ela fique dando uma ideia de que tem um fogo, sabe? Tipo, tem todos esses recursos e tecnologias que a gente pode utilizar para nos favorecer nessa atmosfera que a gente quer criar. Aqui foi um cenário que a gente construiu na Zona Sul. Ele é uma série de época que foi filmada aqui em Porto Alegre em 2020, acho que foi. Que ele em tese era para se passar na Polônia, e aí nós pintamos aqui nesse tom mais escuro de verde, que era um tom que se utilizava na época. A casa ela era toda branca, e aí como a gente queria, por exemplo, trazer essas texturas aqui dos marcos, das janelas, essas coisas assim, a gente colocou uma cor mais escura para contrastar. Aqui o que eu tinha falado sobre figurino, isso aqui a gente filmou no verão, tá, gente? Por isso que as janelas estão abertas, inclusive, tipo, o pessoal tava tudo encasacado, mas tipo, é inverno. E tem cenas que a gente gravou, que a gente filmou com neve falsa e tudo mais, para trazer essa veracidade. E tinha uma das personagens também, que eu acho que na foto aqui não vai aparecer, mas tem uma das personagens que ela não é pra ter um olho, é aquela lá do canto, se eu não me engano. Tipo, tudo isso foi feito, ela tinha um olho, a gente fez na foto, porque na narrativa ela perdia a visão. Aqui também a mesa ela era um amadeirado bem escuro, e aí o diretor de arte optou por colocar a toalha branca para contrastar a comida, que ela era uma comida bem colorida, que foi utilizada, que era uma comida polonesa lá. Agora não vou lembrar o nome, mas era tipo um prato assim, bem com muitos legumes assim. E aí para fazer esse contraste com a mesa, ele resolveu utilizar uma toalha branca. Esse aqui foi um trabalho publicitário que a gente fez, também eu trouxe como exemplo de ambientação. Esse daqui era o clima que a gente queria chegar. Essa aqui era a cenografia que a gente tinha, a cenografia não, a locação que nós tínhamos, e esse daqui era o mood que a gente queria para o sofá.
A gente queria então um sofá nesse estilo, num lugar, num ambiente que fosse próximo a isso daqui. Aí a gente não tinha muito dinheiro, a gente tinha o sofá da locação, que não era o Bordeaux que eles queriam porque queriam o sofá Bordeaux, porque no comercial, isso aqui foi um spin-off de um comercial de Natura que a gente fez. A gente não fez comercial de Natura, a gente fez só o spin-off. Então a gente tinha que chegar nos mesmos tons, a gente tinha que criar aquele ambiente. E para isso tinha que ter o sofá Bordeaux. Só que logicamente não tinha o dinheiro do comercial por ser uma ação muito menor, né? Então a gente usou o próprio sofá da locação, usamos aqui o tapete da locação, aqui alguns elementos que a gente quis trazer, mais referências do sofá Bordeaux, e esse aqui foi o comercial. Foi o spin-off. Quando eu abri o filme, assim, ele já tava com muitos comentários e eu fui lá e comentei, e marquei ela. O pessoal foi começando, mas caramba, olha só, é um casal mesmo. Tudo começou porque eu cheguei nele, né? Bate. Eu fiz o som direto desse filme. Ah, é verdade. Pra vocês verem como a gente não tinha dinheiro. Quando eu abri o filme, assim, ele já tava com muitos comentários e eu fui lá e comentei, e marquei ela. O pessoal foi começando, mas caramba, olha só, é um casal mesmo. Tudo começou porque eu cheguei. Tipo assim, esse aqui era o sofá da casa, que a gente comprou um tecido Bordeaux e envelopou ele na hora. Foi a solução mais barata que a gente encontrou para fazer e ter um sofá Bordeaux na cena. Custou R$60 para fazer um sofá Bordeaux, com a armação que a gente já tinha na casa, né? Aí, claro, levamos outros elementos também, produzidos em acervo. Esse quadro que não tinha na casa, a estante era da casa, a gente utilizou ela mesma. Mas a gente chegou muito próximo do que foi proposto e que foi pedido pelo cliente de recriação do espaço. Então vocês vejam que tipo assim, a gente utilizou as luzes que eram próximas da casa na direção de foto, teve essa troca. O ambiente foi todo construído em cima da mesma paleta de cores do filme para existir essa mesma troca. Então foi basicamente uma receitinha de bolo, assim. A gente seguiu o que a direção de arte do filme de Natura propôs e atingimos um objetivo muito próximo. Claro, construído do nosso jeito, não é a mesma direção de arte, mas dentro da mesma estética, é o mesmo universo. Esse aqui é um outro, esse filme essa aqui é uma outra cena da mesma locação do outro filme que eu mostrei pra vocês. Essa daqui era a sala original que a gente tinha, né? Ela tinha um tonzinho de cinza aqui, se eu não me engano, e esse verde, e a gente queria um azul, que ele era bem próximo do cinza, mas não era bem o mesmo tom. E aí nós construímos esse cenário, a gente pintou toda a locação, todo esse lado de azul, com o azul que existia na época, né? No lado lá onde existia essa madeira, que o rapaz ficou na frente, mas onde tinha esse lado todo amadeirado, como a gente não queria isso, porque a gente achou isso muito moderno, a gente entrou com um pedaço de madeira pintado. Não é a opção mais barata de se fazer, dá pra fazer com um pedaço de tecido bem esticado na parede, também funciona super bem e é bem mais barato. É um pouco mais difícil de tu encontrar um tecido que combine com a cor que tu tá pintando, né? Mas nada impede também de tu comprar um tecido branco e pintar, já que tu vai pintar toda a outra parte. Caso tu não vá pintar, aí é o trabalho de ter que encontrar um tecido no mesmo tom. Se não, acho que a única opção seria uma tapadeira pintada mesmo. Tudo isso são elementos que a gente levou na produção de objetos, né? Ela era uma casa um pouco mais decadente, então pode ver que ela não tem... aqui são vasos que em tese eram para ter flores e coisas assim. Ela tem poucos quadros na parede, tipo... ela não tem pomposidade na criação. Ela é bem simples, ela é quase uma casa-cor, assim.
Sobre estilos e gêneros, eu acho que é muito importante a gente se atentar ao que a gente está contando e o modo como a gente vai contar isso. A gente pode trazer para a direção de arte muito desse, por exemplo, se é um filme de comédia, muito do engraçado, tu pode exagerar nas coisas. Isso ajuda no entendimento da narrativa, muitas vezes. São abordagens visuais que a gente pode tratar de diversas maneiras. Esse aqui foi um dos filmes que a gente fez. Esta é Sueli. Ela sempre pesquisa preço e negocia por tudo que vai comprar. Conhece todos os melhores lugares para fazer suas compras. Os vendedores até se escondem quando veem ela chegar. Mas e aí, Sueli? Você também tem essa preocupação ao escolher seus candidatos? Faça a sua parte. Vote consciente. Então, tipo, era um filme com uma temática mais séria que a direção propôs fazer algo um pouco mais escrachado. A gente tentou trazer isso para a direção de arte, exatamente tornando essa que é uma loja ali do Vinhos de Vento, eu acho, que ela é uma loja mais classe A e a gente tentou deixar ela com uma cara mais... uma cara tipo de loja... Sim, os balões ali. Me faltou o nome, tipo... Essas lojas que fazem tipo muita promoção, assim, tipo outlet, sabe? Tipo... pra deixar escrachado, tipo, senão muitas vezes só ela... muitas vezes não iria funcionar só, tipo, botar uma pessoa... tipo, muito vestida estranhamente, pulando numa cama numa loja de colchões chique, sabe? Tipo... Aqui No centro de uma praça existia uma árvore que florescia apenas uma vez ao ano. Todos aguardavam por esse dia. De acordo com as estações do ano, a árvore dependia do calor das pessoas para resistir ao frio. E, em troca, retribuía a população com uma farta colheita. Feira do Livro de Porto Alegre. Esse foi um trabalho que a gente fez para a Feira do Livro, que a gente tinha muito pouca verba também. Basicamente se resumiu em dois cenários, um que era a cidade inteira e um outro que seria um prédio no lateral, em que quando a gente recebeu o roteiro a gente ficou tipo, gente, como é que a gente vai filmar isso? Porque tinha que fechar a praça, teria que fechar a rua e tipo, nada disso ia funcionar. A gente tipo... trabalhando na junior da faculdade, não tinha dinheiro pra nada. Eu acho que o orçamento total desse filme aqui, tipo, se chegou a R$6.000, foi muito. Então, isso assim, tipo, com produção, tá? Não de arte, quem dera fosse de arte. De arte a gente tinha dinheiro mal e mal pra comprar os papéis, que foi a solução que a gente encontrou. Vamos fazer um stop motion. Então a gente comprou 2 ou 4 folhas, se eu não me engano, mandamos imprimir uma textura de livro e aí a gente passou o final de semana com estilete cortando em prol da arte para ficar bonito e funcionar. E esse foi o resultado que a gente obteve, tipo, a gente passou acho que uns 2 ou 3 dias filmando, tudo isso aqui foi recortado, pintado à mão, colado e a gente fez depois com arame. Qual foi o tempo de produção que teve? A gente ficou 3 dias fazendo. 3 dias? A gente fez, foi um final de semana só de recorte. Aí, de produção em si, a gente, em um dos dias, a gente colou e testou tudo, pra ver se ia funcionar. No segundo dia, a gente filmou primeiro a cena da praça, que é essa aqui. Filmamos toda ela, umas 3 vezes. Uma vez ao ano. 4. Todos aguardavam por esse... Até ficar tipo do agrado do diretor. E aí depois, no outro dia, nós pulamos pra essa cena aqui. De acordo com as estações do ano, a árvore dependia do calor das... Isso ficou muito Isso é legal. stop motion.
E... Ficou legal por causa dos papéis do livro, né? Sim. Tipo, a gente trouxe essa texturinha aqui pra exatamente trazer isso. Tipo, se não tivesse essa textura, ia ser um papel qualquer. E como é da Feira do Livro, tipo... Até esse roteiro, ele era o dobro do tamanho, porque foi bem na época que a prefeitura queria cobrar da Feira do Livro o aluguel. Não lembro se vocês lembram disso. Não sei se vocês lembram disso. Eles queriam cobrar o aluguel da praça, aí a Feira do Livro não ia ter grana pra tipo, fazer, e aí a gente estava na faculdade, meu colega queria provocar a prefeitura, aí o professor não deixou, aí a gente fez só um tapinho. E aí tinha que remeter Feira do Livro e trazer essa coisa da Praça da Alfândega, né? Então, tipo, até as próprias esses postezinhos aqui é o mesmo, é a silhueta dos postes da Praça da Alfândega, sabe? Tipo, usando os elementos da cidade. Isso aqui são construções antigas, tipo, portuguesas. As casinhas do centro. Ficou muito bonito. E em troca, retribuir. Tipo, dá um resultado muito E esse aí é o quê? Esse aqui é 3D. Esse não tem... Esse teve que ser feito no 3D. Até daria pra fazer, mas aí daria muito... E aí seria mais uns 5 dias. E... É 3D ou é animação, assim, tipo, After Effects? eu acho que é uma animação no After Effects. Acho Acho que que é 2D. não Esse é chega a 2D. ser... É. É Isso, 3D? é 2D, não é? Pois É 2D, no After Effects. É pós. Teve... e esse aqui teve um outro também. Essa foi uma campanha que a gente fez para o Ministério Público, que era, se eu não me engano, agora não lembro se tipo, o pessoal estava saindo de férias ou estava tipo, voltando às aulas, e eles queriam fazer, porque exatamente era uma época que ia ter muita festa, assim, uns negócios assim, eles queriam lançar. E aí a gente era bem na época que estava lançando, tipo, Stranger Things estava no auge, e a gente queria usar essa estética, assim, tipo, essas cores e, tipo, essa coisa muito over, assim. E aí a gente acabou fazendo uma festa meio americanizada, tipo, enchendo a casa bem loucurada. E no final, até que funcionou muito bem. Tipo, eu lembro que tava na filmagem, assim, eu olhava pra câmera e ficava tipo, meu, isso aqui não vai funcionar. Isso tá horrível, tipo, nada condiz com nada. E no final, tipo, num todo contou, sabe? Tipo, funcionou muito. Isso aqui é uma parede de fundo, uma geladeira de fundo falso de um acervo daqui de Porto Alegre, maravilhosa. E foi a primeira vez que a gente trabalhou com uma dessas. É bem legal. Mas assim, os móveis grandes aqui, a gente também não tinha grana, a gente usou tudo da locação. Isso aqui era uma garrafa de gin. Isso aqui era uma garrafa de gin bagaceiro que a gente comprou e depois só rotulou. Tiramos os originais, fizemos, que aí entra aquela parte do designer gráfico que eu comentei. Tipo, às vezes a gente acaba tendo que fazer porque é pouca coisa, mas é necessário. E nesse filme eu me propus a gente fazer assinatura também assim, que era uma coisa que eu queria testar, eu achava que era legal, que funcionava, e eu gostei, funcionou no final.